Glória a Deus. Glória a Deus. Como alguém pode tentar matar um Deus vivo? Foi o que Deus me disse. Eles não podem me matar. Eu só morri uma vez e ressuscitei. Aleluia. Ninguém pode matar o Deus que vive e reina eternamente. Ele é o único digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Seu nome é sobre todo nome, não há nome maior que dele. Ele está acima de principado, potestade, anjos do céu. Ele é o Senhor que reina. Como o sistema religioso pode tentar matar o Deus vivo? Como? Não é possível, igreja. Não é possível. Podeis aceitar. Não é possível. Sabe, abençoados, quando a mídia quer elevar, alavancar uma pessoa, o que ela faz? Ela projeta o nome, não é assim? Ela vai falando o nome, ela vai lançando o nome, seja para o bem, seja para o mal, seja para levantar, seja para derrubar. A mídia faz isso, não é verdade? Não é verdade, abençoados? Quem concorda comigo? Quando a mídia quer que alguém seja levantado ou rebaixado, ela começa a falar no nome da pessoa, no nome da pessoa, no nome da pessoa. E fala, ou bem ou mal, ela vai falando. E os contra se levantam e os a favor se levantam, não é assim? Não é assim, igreja? O que o sistema religioso está tentando fazer? Apagar o nome de Jesus Cristo, o ressuscitado. Mas ele não é homem para que alguém possa abafar. Sabe aquela pessoa que o sistema no mundo não quer mais que ele seja projetado, então ele dá um chá de cadeira, ele não fala mais no nome, ele deixa para lá. Mas Deus não é homem. Deus é Deus. Nenhum sistema da terra ou sistema religioso pode deixar Deus sentado na última cadeira. Ou não deixar ele entrar na festa. Ou barrá-lo. Entende, igreja, o que eu estou falando? Jesus está aqui. Jesus está neste lugar. A sua presença é forte, grandiosa, poderosa. Ele está em você, mas ele está andando no meio da sua igreja. Como é que eu posso chegar aqui e falar, igreja, nós estamos no ano de Elias. E hoje começa o primeiro dia da campanha da libertação. Com Jesus presente, eu não posso fazer isso, igreja. O sistema religioso não pode fazer isso. Jesus é invisível porque ele é espírito, mas ele está presente na sua igreja. Ele está presente, ele está aqui. Ele está vendo você lá atrás, você aqui na frente, você aí escondido. Ele está vendo o seu coração, ele está vendo todas as coisas, ele vê toda a situação, ele vê tudo, ele sabe tudo. Eu não posso escondê-lo, igreja. E é por isso
que no sistema religioso está acontecendo o que está acontecendo. Um começa a olhar e não vê Jesus. Porque não pensa que Jesus, ele veio aqui para se esconder. Ele veio aqui para se revelar. Então, quem veio aqui buscar Jesus, vai encontrar Jesus. Porque ele veio para se revelar a você. Ele veio para falar com você. Ele veio para te curar, ele veio para te enriquecer, ele veio para você, igreja. Ele é o Senhor da igreja, ele veio para nós, igreja. Ele está aqui nesse lugar. Me doeu muito o coração quando no louvor o Senhor foi claro, disse, eles estão tentando me apagar, me esconder. Como se isso fosse possível. Eu sou o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ninguém se levanta contra mim e prevalece. Mas o sistema religioso, ele quer os tesouros escondidos. Mas os tesouros escondidos estão em Jesus Cristo, aleluia. Ó, profundidade das riquezas. Quanto mais você mergulha no Espírito, mais você recebe os tesouros escondidos, mais você recebe as revelações, mais você fica íntimo de Cristo, mais e mais e mais. É em Jesus Cristo, o ressuscitado, que tem toda a sabedoria. Como é que eu posso fazer isso? Por isso que no MGA não tem campanha. Não tem ano de Zaqueu. Não tem ano de Abraão. Não tem vigília de Abraão. Não tem chave para abrir porta, porque a igreja está escrito: a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Não é uma chavinha vendida a R$300 que vai abrir a porta para você. Não é, obreiro. Não é. Não compre isso. Não venda isso. Essa chave não serve para nada. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Tenta fazer uma chave de ouro, de prata. Faça uma chave e tente abrir. Que porta que você quer abrir da sua vida? Da saúde? Tenta abrir. Eu estou vendo que isso é uma invenção. Será possível? Mas sabe por quê? Porque o nome de Jesus... O nome de Jesus não pode ser apagado, mas estão tentando apagar. Ah, isso não é verdade. Blasfêmia! Blasfêmia? Não. Vocês estão no sistema religioso. Volto a dizer na primeira parte dessa ministração, essa palavra de severidade é somente para os falsos. Está entendendo? Se você quer ouvir a primeira parte, está disponível no YouTube. Sabe, Deus não tem compromisso com nenhuma denominação. Deus tem compromisso com a sua igreja, com os seus filhos. E é por isso que os olhos estão sendo iluminados nesses lugares. Um olha assim e fala, isso não está certo. Aí o outro pisca lá, uma ovelhinha, e escuta. O Espírito, Jesus que anda no meio do seu povo. Diz, não concordo com isso não. E vai se aproximando da porta de saída. Não, acho que exagerou. E vai conhecendo, e Deus vai tirando, porque o seu povo Ele traz para fora do arraial, para que veja a sua glória.
Ele é visto fora do sistema religioso, fora. E é por isso que você não precisa ter medo de permanecer, de não sair. Saia para fora para ver a sua glória. Ai, repete isso, igreja, comigo. Saia para fora para ver a sua glória. Bom, né? O Espírito entra assim, né? E se aloja de uma forma tão tremenda. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus por você existir. Glória a Deus pelo MGA. Já já nós vamos falar mais sobre isso. Mas, bem, não tem como apagar o nome de Jesus. Não, mas a gente fala de Jesus. Jesus de Nazaré. Mas Jesus de Nazaré já morreu, abençoado. Jesus de Nazaré não veio para os gentios. Jesus de Nazaré é judeu e veio para os judeus. Veio para os seus e os seus não receberam. E Jesus de Nazaré ainda instruiu os seus discípulos: não vá para o caminho, não vai pelo caminho dos gentios. Ou seja, Jesus de Nazaré não veio para os gentios. Por isso nós não pertencemos a Jesus de Nazaré. É difícil para o sistema religioso aceitar isso. E é por isso que eles estão tentando apagar o nome de Jesus. Porque se os olhos dos filhos de Deus forem iluminados, eles não ficam com Jesus de Nazaré. Eles se voltam para Jesus Cristo. E eles olham para o autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo. Amém, abençoados? Então, abre aí a sua Bíblia. Vamos ver a quem nós pertencemos. Amém? A quem nós pertencemos? Nós pertencemos, abra aí no livro de Romanos. A quem nós pertencemos? Se nós não pertencemos, nós nunca pertencemos a Jesus de Nazaré, a quem nós pertencemos? Então vamos ver lá no livro de Romanos, através do que o apóstolo dos gentios, apóstolo Paulo, ensinou a nós, e nós cremos, porque somos os da fé, não vivemos de obras, mas vivemos pela fé. E nós, pela fé, cremos que o apóstolo Paulo, pelo que está escrito, é apóstolo dos gentios. Então, é o ensino dele que foi dado para a igreja. E foi Jesus Cristo, o ressuscitado, não Jesus de Nazaré, abençoado, quem deu a revelação da graça para o apóstolo Paulo. Amém? Romanos, capítulo 7. Abra lá e vamos ler. A partir do versículo 4. Quem achou, diga amém. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei. Diga, estou morto para a lei. Pelo corpo de Cristo. Para que sejais de outro. Olha na sua Bíblia, olha para a Bíblia, leia. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de darmos fruto para Deus. Quem ressurgiu dentre os mortos? Jesus Cristo. Então nós pertencemos a Ele. Porque se o sistema religioso ensina sobre Jesus de Nazaré, ao invés de pertencer a Jesus Cristo, que ressurgiu dentre os mortos, ele fica servindo ao Jesus de Nazaré que morreu.
Então ele vai ensinar tudo o que Jesus de Nazaré ensinou. Na lei, que não tem mais validade. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. E é por isso que ensinam sobre batismo, ceia, oração nos montes, sacrifício, pecado. Não é sobre pecado que se deve ensinar sistema religioso, pastores desse sistema, bispos, obreiros, todos vocês que estão no sistema religioso. Não é sobre pecado, é sobre graça. Por que ensinam sobre pecado? Porque ensinam Jesus de Nazaré, na lei. Ah, mas a adúltera foi pega em pecado, na lei. E Jesus perdoou. Ah, mas aquele outro também foi pego em pecado. Jesus perdoou. Entende? Ele, a graça manifestada na lei, perdoava já os pecados. E quando terminou a lei, o pecado foi perdoado. Não tem mais o pecado. Amém, igreja? Você pode dar glória a Deus por isso? Por que vocês insistem em ensinar o pecado? Eu sei por quê. Porque vocês consideram as obras da carne, de Gálatas 5:20. Abra lá em Gálatas. É por isso que vocês insistem no pecado. Gálatas 5:20. 19. Tá? O sistema religioso ele insiste em falar em pecado. E eu volto a dizer, abençoados de Deus, do sistema religioso. Não é sobre pecado. É sobre graça que você tem que ensinar, entendeu? É sobre graça. Mas eu sei por que vocês insistem em falar do pecado. Gálatas 5:19. Paulo chama esse pecado que vocês falam de obras da carne. Vamos repetir, igreja, para todo mundo ouvir? Obras da carne. Quais são? Conhecidas: prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedice, orgias e coisas semelhantes a estas. É isso que o sistema religioso chama de pecado. E chama de pecado e condena, dizendo que você vai para o inferno. Mas o sistema religioso está equivocado. Eu terminei a primeira ministração dizendo: vocês rejeitaram a pedra de esquina. Quem lembra disso? A pedra que sustenta um edifício todo. Vocês rejeitaram. E volto a dizer, vocês rejeitaram porque vocês ensinam sobre Jesus de Nazaré. E vocês não entendem que na cruz ele reconciliou, nos reconciliou, todos, inclusive você, pastor, que prega sobre o pecado, com Deus, perdoando todo o pecado, riscando a cédula de dívida que havia contra nós e cravando na cruz.
Mas vocês insistem em dizer que as obras da carne é um pecado e pode levar a pessoa ao inferno para viver com o diabo. É isso, não é? Mas o diabo não é sobre o diabo. Hebreus 2,14 está claro. O diabo foi aniquilado. Não, mas não, as obras da carne não pode fazer. Abençoados, é o seguinte. Você não pode condenar ninguém porque ela quer ser prostituta. Você não pode condenar ninguém porque ele quer ser um ladrão. Você não pode condenar ninguém porque ele quer ser um viciado, um bebedor de, sei lá, tantas coisas, para ficar com a mente fora de si. Você não pode condenar dizendo que ele vai para o inferno. Você pode ensiná-los, aconselhá-los. Mas você não pode condená-los, nem mandar para o inferno. Você não tem esse poder. Você não pode. Sabe por quê? Porque Paulo também nos ensina. Ninguém zomba de Deus. Vamos repetir, igreja? Ninguém zomba de Deus. Aquilo que o homem plantar, também colherá. Fique em paz, pastor. Pastor, obreiros do sistema religioso. Fique em paz. Se a pessoa não quer parar de ser um adúltero, um beberrão, fique em paz. Você ensinou. Você ensinou sobre a salvação? Você disse para ele, Efésios 2,8, que ele foi salvo pela graça? Então o Espírito Santo está nele? Será que o Espírito Santo não vai ter o poder de convencê-lo a não praticar as obras da carne? Será que o Espírito Santo não tem o poder para dizer para ele que ele é nova criatura? E que o pecado não tem mais poder sobre ele? Se o Espírito Santo não tem poder de fazer isso, muito menos você. Muito menos você. Você pode passar a vida inteira dizendo para a pessoa que se ela fizer as obras da carne, praticar isso, ela vai para o inferno. Ela vai continuar praticando porque ela não acredita em você. E sabe por que ela não acredita em você? Porque é mentira. Eu assisti uma enquete, acho que é isso, né, Igor, que fala, uma enquete. E um repórter estava na rua, e as pessoas passavam, e ele só perguntava isso: você acredita em Jesus Cristo? E a pessoa dizia: agora não, obrigado. Passava outra: você acredita em Jesus Cristo? Ah, estou com pressa. Você acredita em Jesus Cristo? Não. De umas 8 pessoas, uma ele perguntou: você acredita em Jesus Cristo? Não, só na biologia e ciência. Só um disse: eu acredito em Jesus Cristo. E confessou que acreditava. Sabe por quê, abençoada? Porque o nome de Jesus está sendo abafado de uma forma tão tremenda, tão terrível, que falar em Jesus Cristo hoje virou assim, igual falar em pão na padaria, farinha no saco, sabe, virou uma coisa. Olha, nós servimos a Deus com temor. Nós temos temor de Deus, temor envolto no amor, na presença, na gratidão, nos benefícios que Ele nos faz. É por amor. Quando você ama alguém de todo o coração, você não quer que ele se entristeça com você. Você só quer que ele se agrade de você. Ele só quer que ele te ame cada vez mais. Não é assim, abençoada? Você ama alguém e trata ele de qualquer jeito? E fala com ele de qualquer jeito? Não é assim. Quando Jesus nos chama para perto dele, Ele nos envolve com um amor tamanho que nós não temos coragem de entristecê-los. Qualquer coisa que nós venhamos a fazer
que o Espírito Santo diz, isso vai me entristecer, você diz, não vou fazer. Não quero fazer. Eu posso fazer? Pode. Você pode tudo o que você quiser fazer. Pode. Paulo disse, tudo me é lícito, tudo. Você pode fazer tudo o que eu li aqui e mais do que eu não li. Pode. Você pode. Você vai para o inferno? Não, não vai. Mas você pode fazer. Você vai arcar com as responsabilidades. E tem pessoas que fazem. Eu conheci uma pessoa muito próxima de mim, que ela já tinha recebido a certeza da salvação dela, e ela destruiu o casamento dela. E eu conversando com ela, ela disse, eu assumo a responsabilidade. Pode fazer? Pode. Você vai assumir responsabilidade de perder um pulmão, de perder um rim, de perder um órgão seu, porque você não para de fumar narguilé, porque você não para de beber? Você vai assumir a responsabilidade? Você pode? Pode, é lógico que pode, pessoal. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É isso que o sistema religioso não entende, ou sim entende, condena, e condena para prender. É por isso que no MGA as portas ficam abertas. Entra quem quer, sai quem quer, entra quem quer, sai quem quer, entra quem quer, sai quem quer, porque o ensino é de liberdade. Há pessoas que ficam no sistema religioso anos. Santo, 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 santo. Você olha para a pessoa, é o santo. É a voz, é a roupa, é o comportamento. Santo, santo, santo. Quando ela tem uma oportunidade de sair dali, e você encontra em outro lugar, você diz, não conheço. Eu não conheço, o que é isso? Os pais tinham o costume de dizer assim, se você prender, quando você soltar, o negócio vai ficar feio. E é assim que acontece. E por que a pessoa faz isso? Porque está debaixo de condenação, de medo. Medo de ir para o inferno, medo do diabo, medo de tudo. Se comporta ali na canga, que o apóstolo falou ontem. Na canga. Ficar preso. Sabe o que é boi preso? Cavalo preso? Fica ali. Mas quando tem... E sabe quem é que solta, abençoado? O Espírito Santo. Deus não quer ninguém preso, debaixo de julgo nenhum. Por isso, no sistema religioso, por mais que eles prendam um dia, a pessoa sai de lá e se revela. Porque Deus quer que todos sejam semelhantes a Ele, andem em liberdade, sejam parecidos com Ele em espírito e em verdade. Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia! Vamos ver mais um capítulo aqui, o que o sistema religioso faz. Denunciando o sistema religioso, denunciando a mentira. Amém? Glória a Deus. Hebreus capítulo 6. É isso que eles fazem. E continuam ensinando e o povo continua preso. Mas um dia a liberdade chega. Quem sabe hoje, você ouvindo essa palavra, não sei que dia, que hora, quando você vai ouvir. Quem sabe você ouvindo, você entende que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E Jesus já me comprou por bom preço. E a salvação é dom de Deus. Amém? Hebreus capítulo 6. Vou ler um versículo aqui. O sistema religioso continua insistindo nisso. Paulo ensina assim, pelo que, deixando os ensinos elementares, os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição. Olha que maravilha. Deixa os rudimentos.
Prossiga para a perfeição. E aí ele continua. Não lançando de novo o fundamento de arrependimento. Porque não precisa mais se arrepender. Não do pecado que foi perdoado. Amém, abençoados? Às vezes você comete algo que te faz muito mal na vida. Lógico, aí você se arrepende mesmo. Mas não é desse arrependimento que Paulo está falando. Amém? A pregação da graça, vou deixar bem claro para vocês, você já deve saber. A graça, ela é ensinada, pregada para o Espírito, não para a carne. Amém? Paulo nos ensina a falar e ensinar para a igreja em espírito e em verdade. Contrário ao sistema religioso que, ensinando a lei, ensina para a carne. Entendeu a diferença? Glória a Deus. Pelo que, deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Versículo 2. O ensino sobre batismos. Nós já sabemos que eles ensinam que tem que se batizar. Mas nós, na graça, sabemos que fomos batizados em Cristo. Amém? Em imposição de mãos e sobre a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. E assim faremos, se Deus o permitir. Amém, abençoados? Mas eu torno a frisar o nome de Jesus. O poder desse nome. Que dentro do sistema religioso parece que está sendo abafado. As pessoas estão sendo dominadas pelo poder dos pastores, das pastoras, dos apóstolos, dos bispos. São dominados por eles. E não pelo poder do nome de Jesus. Eles ensinam pela sua própria autoridade, quando na verdade nós temos que ensinar na autoridade de Cristo Jesus. Entende a diferença, meus irmãos? Não pela sabedoria humana, mas pela sabedoria que vem de Deus. Não falando de nós mesmos, mas falando daquele que fez todas as coisas, dele, por ele e para ele. Amém? Glória a Deus. Abre Filipenses, capítulo 2. Livro de Filipenses, capítulo 2. E que fique bem claro que nós aqui no MGA exaltamos, glorificamos, honramos o nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ressurreto. Aquele que ninguém pode matar. Ninguém pode deixar para fora da porta. Ele entra e senta, e anda, e faz o que ele quer fazer. Amém? Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, está assim. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao qual devia se apegar. Mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Olha o poder que Deus deu para Jesus.
Ele é Senhor. Ele está aí em você. Ele está aí do seu lado. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor dos Senhores. Ninguém pode abafar o seu nome. Ninguém pode escondê-lo. Ninguém pode tentar nem fazer isso. Ele não vai permitir que faça isso com a sua igreja. Ele vai tirá-la para fora do arraial. E toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, olha o que Paulo diz, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Pois Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas, sem murmurações, nem contenda, para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido, nem trabalhado em vão. Amém, abençoados. Ninguém pode abafar Jesus. Quando ele chega, ele se instala. Mas o sistema religioso insiste em fazer isso. Mas aqui no MGA não é assim. Vem cá, apóstolo. Cá. Todo esse ensino que nós passamos para a igreja, porque não é em benefício próprio, mas é para a edificação da igreja, vem de termos sido ensinado por este homem, Marcos Gomes, apóstolo, Ministério MGA. Estou apresentando porque você pode não conhecer, você pode estar ouvindo. Não é para os que conhecem, é para você que está ouvindo pela primeira vez. Quando falamos, ou quando escrevemos um livro, devemos colocar a bibliografia. Então, ouvindo os seus vídeos, lendo os seus livros, estudando as suas apostilas, veio o conhecimento para denunciar o sistema religioso. Isso é mentira. Que é o que eu faço faz tempo. E nós aprendemos. Ele faz há muito tempo, mas ele está ensinando. E aqueles que aprendem vão fazer o mesmo que ele está fazendo. Muitas luzinhas estão nesse país que aprenderam com o Senhor, apóstolo, e vão falar na mesma linguagem, vão fazer a mesma coisa, vão se multiplicar. E grande vai ser o MGA em toda a terra. Amém? Um dia Deus escolheu, se revelou e disse a ele: vá pelo caminho dos gentios e ensine-os a viver pela fé. Por isso, recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todos os gentios. Glória a Deus por sua vida, apóstolo.